Ela não matou com as próprias mãos. Mandou matar. O alvo era o próprio marido, o empresário Paulo Pereira da Cruz. O preço, segundo os relatos do processo, rondava os 150 mil euros. E no fim, por trás da imagem pública de Maria das Dores, apareceu uma história mais fria do que o rótulo mediático que ficou. Dinheiro, dívidas, uma relação em ruína, tensão familiar e uma morte encomendada dentro de um apartamento em Lisboa. Durante algum tempo, a pergunta pareceu simples: quem matou Paulo Cruz? Mas a resposta que saiu da investigação era mais grave, porque o crime não apontava apenas para quem entrou naquele apartamento. Apontava para quem tinha interesse em que Paulo não saísse vivo dali. O tribunal não viu apenas um crime, viu uma encomenda. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. No dia 20 de janeiro de 2007, Paulo Pereira da Cruz foi morto no interior de um apartamento em Lisboa. Era empresário e foi descrito pela imprensa como um homem discreto, sem a exposição pública que rodeava a mulher. O seu nome entrou nos jornais não por escolha própria, mas como vítima de um homicídio planeado. Do outro lado estava Maria das Dores, conhecida nos meios sociais e, depois do crime, tratada pela imprensa como a viúva negra portuguesa. Esse rótulo tornou-se inseparável do caso, mas precisa de distância. Ele pode identificar a história em poucos segundos, mas também pode desviá-la do centro. Isto não é uma lenda criminal, não é um episódio sobre glamour. É um processo judicial sobre a morte de Paulo Cruz. O caso ganhou força mediática porque juntava elementos que chamavam atenção. Uma mulher com presença social, um marido empresário, dinheiro. Uma relação em colapso, suspeitas de divórcio e uma acusação pesada. Mas a aparência pública não explica o crime. O que interessa aqui é perceber como, segundo o tribunal, a morte de Paulo Pereira da Cruz passou a ser tratada como solução. Essa é a palavra central deste caso: encomenda. Um crime encomendado não nasce no segundo da agressão. Começa antes. Começa quando alguém decide que uma vida humana pode ser retirada por meio de terceiros. A distância física não elimina responsabilidade. Pelo contrário, muitas vezes revela planeamento. O crime não começou no apartamento. Começou antes, quando a morte passou a ser tratada como solução. A relação entre Maria das Dores e Paulo Pereira da Cruz já era descrita nas notícias da época e em relatos posteriores como uma relação em ruína. A imprensa falou em afastamento, dívidas, medo de perda da estabilidade e conflitos ligados ao futuro familiar. Mas as motivações internas não podem ser reconstruídas como certeza absoluta a partir de fontes abertas. Não é possível narrar pensamentos, conversas privadas ou intenções íntimas como se fossem factos documentados. O que se sabe com segurança é o que o tribunal deu como provado. Maria das Dores mandou matar o marido. Esta frase muda a escala do caso. Não estamos perante um acidente. Não estamos perante uma discussão que saiu de controlo. Não estamos perante um assalto que terminou de forma imprevisível. O que o tribunal apurou não foi um crime de impulso. Foi uma encomenda, com preço acordado, com intermediário, com executor e com a morte de um homem tratada como uma questão logística. Para que esse plano deixasse de ser intenção e passasse a ação, eram precisas outras pessoas. E é aqui que entram dois nomes. O ex-motorista de Maria das Dores, identificado em diferentes fontes como João Pedro Silva ou João Paulo Silva, e Paulo Horta Carpinteiro, apontado como autor material do crime. A partir daqui, para manter consistência, vamos usar João Paulo Silva, a grafia usada pelo Jornal de Notícias, registando que a RTP o identifica como João Pedro Silva. Segundo a sentença noticiada, Maria das Dores foi a mandante. João Paulo Silva foi o ex-motorista e intermediário. Paulo Horta foi o executor material. Três funções diferentes dentro da mesma estrutura. Quem decide, quem liga, quem executa. Essa divisão é importante, porque revela a natureza do crime. Não era um gesto isolado, era uma cadeia. Alguém teria de transmitir a intenção, alguém teria de aceitar, alguém teria de agir. E no meio dessa cadeia, Paulo Cruz deixou de ser tratado como pessoa e passou a ser tratado como obstáculo. Durante o julgamento, João Paulo Silva e Paulo Horta admitiram que tinham combinado com Maria das Dores receber cerca de 150 mil euros para matar Paulo Cruz. Algumas fontes posteriores falam em 153 mil euros. A diferença não altera o essencial. As fontes variam entre cerca de 150 mil e 153 mil euros, mas o sentido judicial e narrativo é o mesmo.
150 mil euros. É um número concreto, é o preço que foi atribuído à vida de um homem. Não é uma metáfora, não é uma frase de impacto vazia. É o valor associado à promessa de pagamento pelo homicídio. E esse dado torna o caso ainda mais frio. Paulo Cruz não morreu porque alguém entrou num apartamento ao acaso. Segundo o tribunal, morreu porque a sua morte foi pedida, combinada e colocada dentro de um acordo. Entre a decisão e o crime, há zonas que as fontes abertas não permitem reconstruir com detalhe suficiente. O que aconteceu em cada conversa, quem disse exatamente o quê, em que momento o plano se fechou, isso não deve ser inventado. O que se pode narrar com segurança é a sequência essencial que o processo tornou pública: decisão, intermediário, executor, valor, crime, investigação e tribunal. O cenário final foi um apartamento em Lisboa. A 20 de janeiro de 2007, Paulo Pereira da Cruz foi mortalmente agredido com uma marreta de obras. A precisão aqui importa. As fontes principais falam em marreta de obras ou agressão à martelada. Não é preciso descrever ferimentos. A força deste caso não vem da violência gráfica, vem da frieza do plano. Um apartamento é um espaço de confiança, um lugar fechado, privado, ligado à rotina. E foi precisamente aí que Paulo Cruz foi atacado. Não num encontro distante, não num local aleatório, mas num espaço onde a morte, segundo o tribunal, já tinha sido decidida antes. Maria das Dores não foi apontada como executora direta. Essa é precisamente a lógica da encomenda. A mão que mata não precisa ser a mesma que decide. Para a justiça, a responsabilidade não está apenas na presença física, está na origem da ordem, no acordo e no papel de cada interveniente. Ela não matou com as próprias mãos, mandou matar. Depois do homicídio, a hipótese de um crime patrimonial podia parecer possível. Havia violência, havia um apartamento e o furto aparece associado às condenações dos cúmplices. Mas a investigação caminhou para outra leitura. A pergunta deixou de ser apenas quem entrou no apartamento e passou a ser quem ganhava com a morte de Paulo Cruz. Essa pergunta mudou o eixo do caso. Quando um crime deixa de parecer aleatório, o círculo íntimo torna-se relevante. Relações, conflitos, dinheiro, rotina e acesso passam a ser observados com outro peso. O executor pode estar distante da vítima, mas o motivo muitas vezes nasce perto dela. Ainda assim, é preciso cautela. Não vamos inventar escutas, diálogos, provas secretas ou detalhes policiais que não estejam consolidados nas fontes abertas. O que se sabe é que a tese de um crime sem ligação familiar perdeu força, que os cúmplices foram identificados e que a ligação entre eles e Maria das Dores levou o processo para a acusação de homicídio encomendado. O papel de João Paulo Silva tornou-se central porque fazia a ponte entre Maria das Dores e Paulo Horta. Era o ex-motorista, alguém com proximidade suficiente para conhecer rotinas e ligações familiares. Paulo Horta, carpinteiro, foi identificado como o homem que executou materialmente a agressão mortal. Assim, para o tribunal, a estrutura ficou definida. Maria das Dores no centro da decisão, João Paulo Silva na ligação operacional, Paulo Horta na execução. E é aqui que o caso deixa de ser apenas a história de uma morte dentro de um apartamento. Torna-se a história de uma ordem que, segundo a sentença, retirou Paulo Pereira da Cruz da própria vida. A partir desse ponto, a narrativa pública começou a mudar. Antes, Maria das Dores podia ser apresentada como a mulher que tinha perdido o marido. Depois, passou a ser investigada como a pessoa que, segundo a acusação, tinha criado as condições para essa morte acontecer. Essa inversão é uma das razões pelas quais o caso ficou tão marcado na memória criminal portuguesa. Não porque envolvesse fama, mas porque a suspeita atravessava a porta de casa. A investigação não precisava apenas de encontrar quem tinha usado a violência. Precisava de reconstruir a cadeia que tinha levado até ali. Num crime de encomenda, o executor é uma peça visível, mas raramente é a peça que explica tudo. O ponto decisivo é a ligação entre quem executa e quem beneficia. É nessa ligação que a encomenda deixa rasto. Por isso, o papel do ex-motorista era tão sensível. Não por ser motorista em si, mas porque podia ligar o mundo privado da família ao homem que atacou Paulo Cruz. E quando essa ponta aparece num processo, a pergunta deixa de ser abstrata, deixa de ser quem teria coragem, passa a ser quem tinha motivo, acesso e alguém disposto a agir. O tribunal viria a responder a essa pergunta de forma clara.
O julgamento decorreu no Tribunal da Boa Hora, em Lisboa. A acusação era pesada, homicídio qualificado, e o foco não estava apenas em provar quem tinha estado fisicamente no local. Estava em provar que a morte de Paulo Cruz tinha sido ordenada. Em abril de 2008, a sentença foi lida. Maria das Dores foi condenada a 23 anos de prisão por homicídio qualificado. João Paulo Silva, o ex-motorista, foi condenado a 20 anos em cúmulo jurídico por homicídio qualificado e furto. Paulo Horta, apontado como autor material, foi condenado a 18 anos também em cúmulo jurídico pelos mesmos crimes. Segundo a RTP, o Ministério Público mostrou-se satisfeito com o desfecho. A condenação confirmava a tese central da acusação. Paulo Cruz não tinha morrido por acaso, nem por impulso, nem por assalto imprevisível. O tribunal deu como provado que Maria das Dores mandou matar o marido. A palavra furto aparece associada às condenações dos cúmplices. Mas o centro do caso não é o furto. O centro é a morte de Paulo Pereira da Cruz. O furto pode explicar parte do contexto criminal, mas não explica a decisão maior. O que deu gravidade máxima ao processo foi a encomenda. A sentença também separou aquilo que a imprensa podia sugerir daquilo que a justiça decidiu. A cobertura mediática falava de estatuto, relação, dinheiro e queda pública. O tribunal concentrou-se na prova, a morte de Paulo Cruz, os intervenientes, o valor acordado e a responsabilidade atribuída a cada um. Essa separação é essencial para contar o caso sem transformar justiça em espetáculo, nem a vítima em detalhe narrativo. O episódio precisa permanecer preso ao processo, não ao fascínio pelo escândalo. Maria das Dores não esteve presente na leitura da sentença. Segundo a RTP e o Jornal de Notícias, ainda não teria recuperado de uma alegada tentativa de suicídio na prisão de Tires. Esse detalhe foi noticiado, mas o essencial não está no drama prisional. Está na decisão judicial, 23 anos por homicídio qualificado. Depois da condenação, houve recursos e novos capítulos judiciais. Fontes posteriores indicam que a condenação foi confirmada nas instâncias superiores. Maria das Dores passou anos na prisão. Mais tarde, em entrevistas e relatos públicos, falou de arrependimento, ciúme, rejeição e baixa autoestima. Também afirmou que não tinha cometido o crime por dinheiro. Mas uma entrevista posterior não substitui uma sentença. A explicação emocional dada por quem foi condenada pode fazer parte da cobertura mediática. Não pode apagar o que o tribunal deu como provado. Arrependimento pode existir, mas não devolve Paulo Cruz. Em 2023, foi noticiado que Maria das Dores saiu em liberdade depois de cumprir cerca de 16 anos de prisão. Esse dado fecha um ciclo penal, mas não fecha a história para quem perdeu o Paulo Pereira da Cruz. A liberdade de uma condenada não altera o facto central. Um homem foi morto porque, segundo a justiça, a sua morte foi encomendada. Durante anos, o caso foi contado através do rótulo Viúva Negra. Mas esse rótulo simplifica demais. Ele chama a atenção, mas pode esconder a parte mais importante. Paulo Cruz não foi uma nota de rodapé num escândalo social. Foi o alvo de um homicídio planeado. A queda de Maria das Dores foi pública. A morte de Paulo Cruz foi definitiva. Este caso incomoda porque destrói uma ilusão, a de que a violência planeada vem sempre de fora, a de que o perigo tem sempre rosto desconhecido, a de que uma vida de aparência protege alguém da ruína. Aqui, a ameaça veio de dentro da relação. Veio de um plano que, segundo o tribunal, transformou a morte num serviço contratado. A aparência acabou, o processo ficou. E o processo diz isto: Paulo Pereira da Cruz foi morto a 20 de janeiro de 2007, num apartamento em Lisboa. Maria das Dores foi condenada por mandar matar o marido. João Paulo Silva e Paulo Horta foram condenados pelo papel que tiveram no crime. O valor associado à encomenda rondava os 150 mil euros. E por trás do rótulo mediático havia uma vítima real. Não uma manchete, não uma personagem secundária, uma vítima. Se este caso te fez pensar sobre aparência, dinheiro, controle e decisões tomadas em segredo, deixa o teu comentário, subscreve o canal, deixa o teu gosto e partilha este episódio com quem acompanha crimes reais portugueses. Aqui, no Arquivo Criminal, cada caso é reconstruído com respeito pela vítima, atenção aos factos e memória para aquilo que o tempo tenta apagar. Se este caso te prendeu até aqui, deixa o teu gosto e partilha este vídeo com alguém que também acompanha crimes reais. Isso ajuda o Arquivo Criminal
a continuar a reconstruir casos esquecidos da nossa memória criminal. Até a próxima